Olá, meus amores, tudo bem? Infelizmente, esse vídeo é para poucas pessoas, né? As que ficaram de recuperação. Mas às vezes não é culpa de vocês, às vezes cada um tem uma situação diferente, uma realidade diferente. Então não se sinta mal por ter ficado de recuperação. Sinta-se feliz por ter essa oportunidade de estar aí recuperando, né, gente? Por quê? Porque com essa atividade de recuperação, você tem 100% de chance de recuperar. E essa atividade, ela já foi dada para vocês, ela já foi falada, refalada. Então, vocês prestando atenção nesse vídeo, pegando a atividadezinha que vai estar aí para vocês disponível, eu tenho certeza que se todo mundo pegar a atividade, assistir esse vídeo, vai tirar 10 nessa atividade. E ela vale 10. Então, é o seguinte, nessa atividade, é a mesma matéria que vocês estudaram lá pro simulado. Então, são 10 questões, cada uma vale 1 ponto. São 5 de vocês responderem, 5 objetivas. Então, é o seguinte, as recomendações. Quando você for responder, as que tem que escrever, escreva a caneta, de preferência preta, porque é uma cor que na hora que você tirar a foto para postar na plataforma, vai ficar bem legível. Faça uma letra bem legível mesmo, que eu consiga entender o que você está escrevendo lá. Porque se eu pegar, abrir sua atividade e não conseguir entender o que você escreveu, não vai ter como eu pontuar aquela questão. E aí não adianta você reclamar, porque já está até no enunciado aqui, explicando direitinho essa questão. Já é difícil de enxergar através de foto que vocês postam na plataforma. Ainda mais se escrever de qualquer jeito e de se escrever a lápis. Então, preste atenção nesses detalhes. Então, é o seguinte, nós vamos falar de substâncias puras, como, por exemplo, quem é uma substância pura? Água destilada é um exemplo de uma substância pura. Por quê? Porque quando você destila a água, os minerais, as impurezas, todas vão sair e vai ficar simplesmente o hidrogênio e o oxigênio, que é o H2O, né, que forma ali a água. Então, uma substância simples, um exemplo, é a água destilada. Depois, nós vamos ter aquela questão de misturas, né, homogênea, heterogênea e tal. Então, nós temos como homogêneo aquilo que você observa e não dá para ir discernir fases, coisas diferentes ali misturadas. Já uma mistura heterogênea é aquilo que você consegue ver 2 fases, 3 fases, 4 fases, como é o caso do granito, né? Quando a gente fez aquela questão lá que falava do granito. O granito tem 4 elementos químicos misturados. Ele é o quê? Uma mistura. Por quê? Porque quando mistura 4 elementos químicos e você consegue discernir as fases, é uma mistura. E a heterogênea, no caso, quando você vê a diferença entre os elementos químicos ali presentes. Então, por exemplo, nós temos o leite. O leite, ele é uma substância homogênea ou heterogênea? A gente já viu nas atividades anteriores que o leite, ele é heterogêneo. Por quê? Porque quando você deixa o leite quieto por um instante, ali de um dia para o outro, ou então utiliza uma centrífuga, que é utilizado muito em laboratório para separar os componentes ali de uma substância, você vai ver que o leite, ele vai ter mais de uma fase. Então, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, porque ele vai ter a parte líquida, que é só água, ele vai ter a parte de gordura, ele vai ter a parte de proteínas. Então, o leite, ele é uma substância heterogênea. Quando a gente tem questão de elemento, substância simples e substância composta, o que vai ser cada uma dessas 3 coisas? Elemento é simplesmente aquilo que está lá na tabela periódica. Vocês lembram da tabela periódica? Por exemplo, lá, hidrogênio. Hidrogênio é um elemento. Cloro é um elemento. Oxigênio é um elemento. Quando está sozinho, sem aquele númerozinho. Então, por exemplo, quando eu tenho H2, O2
isso já não é um elemento. Isso já é o quê? Uma substância simples. Então, quando eu tenho sozinho aquele componente lá, aquele composto que está lá na tabela periódica, sem uma numeraçãozinha, isso é um elemento. Quando eu tenho esse elemento junto com um númerozinho qualquer, por exemplo, O3. O3 é o ozônio. Ele já não é um elemento mais. Ele já é o quê? Uma substância simples, porque ele tem alguma coisa lá a mais. Agora, se eu misturo dois elementos, aí sim eu já tenho uma substância composta. Por exemplo, se eu misturo o H e o O, que é o H2O, eu tenho a água. E a água é uma substância composta. Por quê? Porque tem dois elementos presentes. Se eu pego o hidrogênio, misturo com o iodo, que é um I que representa o iodo, eu já vou ter o quê? Uma substância composta. Então, isso daí também, gente, se vocês pegarem aquela atividade lá que eu mandei antes do simulado, que tinha 10 questões para vocês estudarem, vocês vão ver que tudo que eu tô falando no vídeo tá lá. Se você respondeu ela lá, não tem como errar essa daqui. Então, quem que seria aqui, na questão que eu tô olhando aqui, o elemento, a substância simples e a substância composta? Elemento simples seria o cloro, que é o Cl. O elemento, a substância simples seria o N2, que é o nitrogênio. E a substância composta seria o H junto com o I, que é o hidrogênio junto com o iodo. Então, isso seria essa sequência. Depois, gente, nós podemos afirmar que o O2, o H2, o P junto com o B, que quer dizer chumbo, que é o plumbum, que eu já expliquei isso, o O3 e o S8 são substâncias simples, porque todos os elementos que estão sozinhos, mas que tem um númerozinho lá que eu falei. Então, O2, o que quer dizer esse 2, gente? Quer dizer que são dois oxigênios juntos. Então, isso já é uma substância o quê? Simples. Não é um elemento, porque esse elemento tem que ter só o O. Se for o O sozinho, é um elemento. Se o O tiver o 2 lá embaixo, já não é mais um elemento, já é uma substância simples. Se o O tiver junto com o hidrogênio, já não é mais uma substância simples, já é uma substância composta. Depois, materiais sintéticos e materiais naturais. A gente viu que sintético é aquilo que o homem produz, como, por exemplo, plástico, vidro, isopor, aço. Esses compensados de madeira que hoje em dia eles fabricam todos os móveis, isso são materiais sintéticos. Materiais naturais são aqueles que a natureza nos proporciona. Então, o que a natureza pode nos proporcionar? Madeira, pedra, couro. E com esses materiais dá para você fabricar várias coisas, né? Materiais sintéticos. Mas eles são naturais. Então, eu tenho madeira, pedra, couro como exemplo de materiais naturais. E eu tenho plástico, isopor, aço como exemplo de materiais que são sintéticos. Depois, eu vou ter também aqui, ó, os materiais sintéticos. Para serem produzidos, ocorre o quê? A degradação do ambiente. E um dos principais processos aí que degradam o ambiente, não só com a produção, mas também com a utilização desse material, é a produção do plástico. A gente sabe que o plástico é um grande vilão hoje em dia, porque ele vai parar nos oceanos, ele mata milhares de animais ali marinhos, ele polui o solo, ele demora anos e anos para ele sofrer o processo de degradação, para desaparecer na natureza, né? Então, assim, ele é um vilão. Então, esse é um dos processos. Depois, vamos diferenciar a substância homogênea de heterogênea. A gente já falou isso. Homogênea, uma fase. Heterogênea, duas ou mais fases. Então, é simples assim. Homogêneo apresenta apenas uma fase. Você olha para aquilo ali e você não consegue discernir se tem mais coisas ali no meio. Heterogênea, quando você consegue ver assim, mais ou menos duas coisas ali no meio. Igual eu citei um exemplo aqui, por exemplo, de uma laranjada. Você faz o suco da laranja. Se você deixar em repouso, a parte mais pesada vai para baixo, que é a parte daquelas partículas da laranja.
A parte mais de a água vai ficar em cima. Então, isso é o que a gente chama de fases. É quando você consegue visualizar as partes que compõem a mistura. Depois, o que é uma substância simples? O que é uma substância composta? Gente, simples é quando tem apenas um tipo de átomos ou de elemento químico. Qualquer uma dessas palavras está certa. Então, por exemplo, se eu tenho somente oxigênio, é simples. Agora, se eu já tenho o oxigênio junto com o oxigênio, que é o caso da água, é composto. Então, a gente tem aí uma substância simples, como o oxigênio, ou qualquer outro elemento da tabela periódica. Quando junta dois deles, nós já temos elementos compostos. E aí, nós temos também uma atividade que está falando assim, ó, considere os blocos a seguir e escreva o nome os nomes que estão dentro do quadrado que contém apenas elementos sintéticos. Elemento sintético, ele é o quê? Um elemento que é fabricado pelo homem e ele tem que ter um número atômico maior que 92. Isso aqui tem a ver com a tabela periódica. O número atômico está lá no quadradinho, quando está lá escrito o símbolo do elemento químico, e tem o número atômico. Se ele for maior que 92, significa que ele não é encontrado na natureza naturalmente, ele foi produzido. Então, por exemplo, o magnésio, o chumbo e o bromécio, ó, nome lindo, eles são elementos que são sintéticos, porque eles têm um número atômico maior que 92, e lá na tabela periódica, e esse bromécio aqui, ele é produzido a partir de outros elementos químicos. Então, essa é a resolução dos exercícios. Quem não assistiu o vídeo vai perder, mas quem assistir já está com tudo respondido, já não tem dificuldade nenhuma. Gente, esse assunto, eu sei que a maioria das pessoas que ficaram de recuperação foi quem não fez as atividades, quem não assistiu os vídeos, quem não teve muita oportunidade de estar participando. Mas os que já ouviram isso aqui já fica até cansativo. Mas olha, eu desejo boa sorte, eu quero que vocês se saiam bem na recuperação e que a partir de agora, desse terceiro ciclo que a gente vai começar, que já começou na verdade, vocês levem a sério, que vocês realmente se empenhem, para que ninguém fique reprovado, gente, nesse ano. Para que no ano que vem todos vocês estejam no sétimo ano, né? Então é isso que eu desejo para vocês. Boa sorte, um beijo, fica com Deus e escreve bonitinho lá na atividade para eu conseguir ler e dar uma nota boa para vocês, tá? Fiquem com Deus.